Olá! Bem-vindos ao resumo do Treinamento Nacional de Células. Agora você vai ficar por dentro dos códigos mais poderosos destacados pela Igreja Batista Sobrenatural Lunabel durante a aula de líderes e pré-líderes. Prontos para ouvir? Aí vamos nós! O temor é o princípio da sabedoria. Se você tem uma palavra rema, ela precisa te levar a uma estratégia e a uma conquista. Estamos vivendo tempos finais de avivamento. Entregue este tempo a Deus. Agradeça e peça ao Espírito Santo que derrame bênção e controle sobre sua vida e sobre suas palavras e ação. Há uma história no Antigo Testamento que nos confronta. Vamos saber mais sobre a presença de Deus em nossa casa? Em 1 Crônicas capítulo 13 versículo 14 nos diz que a arca ficou ali 3 meses e Deus abençoou a família de Obed-Edom e tudo o que era dele. A arca representou e representa a todo momento a presença de Deus. É como a glória de Deus em meio ao seu povo. Por causa do coração, em 3 meses aconteceu uma revolução na vida de Obed-Edom, na casa e também na cidade dele. Essa mesma arca também ficou 20 anos na casa de Abinadab e não aconteceu nada lá. Através disso precisamos entender esse paralelo. Na arca havia 3 elementos que são muito importantes entender. Os 3 elementos que havia na arca eram as tábuas dos 10 mandamentos, o cajado usado por Arão e o vaso de maná. Na família de Obed-Edom houve a captura da presença de Deus para a vida dele, para a casa e para a família. Em contrapartida, na casa de Abinadab não foi assim. E isso é como a célula que se multiplica e como a célula que fica parada. E aqui está um princípio fundamental que pode ser aplicado para a célula que é crescer como membro. Muitas vezes permitimos lideranças e ministérios como o de Abinadab, onde nos familiarizamos com a presença de Deus, com a visão, mas não há manifestação nenhuma. Obed-Edom era um homem trabalhador, era um servo e um adorador. Ele era um homem que servia a casa de Deus e foi também um homem que deu um grau maior de honra para a presença de Deus em sua casa, quando a arca chegou para ele. Obed-Edom queria adorá-la 24 horas, ele queria que algo acontecesse. E aconteceu, sua saúde foi restaurada e a provisão para sua família foi enviada. Já na casa de Abinadab não foi assim, pois não houve manifestação de adoração da presença de Deus. Na arca estavam as tábuas da lei. E esse é um tempo que os pastores e líderes têm que perguntar: quantas vezes você leu a Bíblia? Você está ensinando a palavra para seus filhos? As tábuas da lei estão no seu coração e na mente? As tábuas da lei estão no seu dia a dia? Será que o seu maná, que é a provisão do céu, está vindo? Você está vivendo da presença de Deus? A vara de Arão precisa ver descer na sua arca do dia para a noite. Como foi na casa de Obed-Edom, você não pode terminar o ano igual. Nós precisamos terminar o ano com uma grande multiplicação de líderes e de células. O que está morto precisa voltar à vida, o que não tinha fruto precisa frutificar. Deus vai fazer em pouco tempo. Para você ver a ressurreição, você precisa ter um plano, você precisa ter uma estratégia, você precisa ter um tempo previsto. Tenha a visão escrita e a compartilhe. Essa visão estratégica não pode ficar só para a gente. Essa visão tem que ir para o mundo. A visão são as pautas para entender o que você não viu ainda no seu grupo e no seu ministério. Você só verá a glória de Deus com uma boa equipe de líderes, líderes treinados e com um coração ensinável, e é por isso que você precisa acelerar. Nós estamos no tempo da aceleração. O paralelo de Abinadab e Obed-Edom vai nos mostrar que temos que chegar nesse tempo de aceleração. Aceleração significa mudanças. E esse é um tempo de dizer: Senhor, eu quero ver o fruto, eu quero ver o sucesso e os resultados. Outro homem na história que também mudou a sua vida em poucos dias foi Neemias. Em pouco tempo, exatos 52 dias, ele escutou o informe da sua cidade. Ele se posicionou e quis fazer alguma coisa. Ele por 4 meses orou, jejuou e confessou pecados. Nós precisamos orar para fazer algo. Você precisa fazer algo para mudar. Você precisa orar, jejuar e confessar os pecados. Foi desse modo que Neemias teve uma estratégia. Ele levantou a muralha celular. Quando nos não levantamos células, nos estamos expostos ao inimigo. A célula é como um muro de proteção. Ele tinha trabalho e casa, mas ele viu que precisava fazer algo para aquele povo que não era o dele, e é isso que tem que nos mover, fazer algo. O que podemos fazer para nossos compatriotas? Deus quer que nos inspiremos em Neemias e Obed-Edom para transformarmos a nossa vida. Deus quer metas claras. Em pouco tempo Deus pode fazer, basta você crer, orar e atuar, imediatamente Deus vai se manifestar. Quando a sua casa é aberta, a sua casa é abençoada.
e não somente você, mas também a sua família. Líderes, volte a falar da importância de abrir a sua casa, não perca essa bênção, seja como Obed-edom. Não queira que a arca como um elemento de decoração, você precisa cortar maldições na sua descendência. Seja um bom anfitrião, quando você abre bem a sua casa ele vai ser falado em outras cidades, assim como foi a casa de Obed-edom. A sua casa precisa ser uma casa de salvação para sua família, seus vizinhos e amigos. Tenha consciência do que Jesus fez. Quando a gente abre a nossa casa, abrimos uma porta de salvação. Capture a presença de Deus para as casas. Ensine a sua equipe de 12 a trabalhar dessa forma, a trabalhar da forma que Jesus fez. Assim a abundância vai chegar. Nós precisamos ter essa estratégia. Nós precisamos pedir permissão por 52 dias, assim como fez Neemias. Veja o estado do seu ministério hoje, isso foi o que Neemias fez, levaram para ele a notícia do que estava acontecendo em Jerusalém, ele orou, jejuou e pediu uma visão de como estava a situação, e então teve uma estratégia. Você precisa se levantar, você precisa pedir uma visão de como está o seu ministério hoje, você precisa saber o que está acontecendo, você precisa saber como está a sua igreja e a sua liderança, você precisa saber como estão as células e o grupo familiar. Você precisa se reconstruir nesse tempo e precisa focar em 2 temas muito importantes. O primeiro é, os líderes que nós temos. Precisamos afirmar nossos líderes, talvez muitos anos se passaram e você não viu resultado. Então você precisa treinar novamente por 3 meses esses líderes ativos em células ativas. Você precisa dar ferramentas e não complicar mais. As pessoas precisam passar por processos. Seja intencional, ensine e treine com doutrina e com visão. Faça uma capacitação da visão focado nas células. Passe seus líderes no filtro e faça um trabalho de consolidação. Se casas estão sendo abertas, os líderes precisam ungi-las. Outro ponto que você precisa focar é olhar para os próximos líderes. Talvez você tenha recebido novos visitantes na sua igreja, chame-os. Convoque-os para você conhecer melhor. Inclua-os no seu plano de 90 dias. Inclua-os no plano da sua arca. Mas tenha claro uma coisa, assuma, não delegue essa função. Para ver o fruto multiplicado você mesmo tem que fazer essa função. A multiplicação não pode ser delegada. Revise sua equipe de 12, treine a sua equipe e forme redes fortes. É preciso ser intencional com a rede de mulheres, de jovens e de homens. Dê uma formação direta da visão. Unja uma casa antes que inicie uma célula nela. Se já há uma célula funcionando e ainda não tem a unção, unja essa casa. Você precisa declarar que a sua casa é propriedade privada de Deus. Foi isso que Obed-edom viveu. Foi isso que Neemias fez. Eu vou reconstruir uma com a unção, uma muralha celular. Unja as casas como Moisés pediu para que o anjo da morte não passe pela sua família. A maneira certa de ungir é de modo ombrais, de modo que a trave superior da porta e as 2 laterais fiquem protegidas. Levante uma porta e uma muralha através da unção na sua casa. Você vai ser salvo e vão se levantar guardiões para os muros da sua casa. Você precisa ter uma visão familiar e ter uma estratégia de salvação. Quando o cabeça da família assume o sacerdócio na sua casa, os seus filhos irão ser salvos. Tenha uma estratégia de 90 dias para que você possa ver o resultado não somente na sua família. Esse sacerdócio precisa transcender a sua casa. Creia no Senhor seu Deus para que você e sua casa sejam salvos. Mas para isso você precisa agir e trabalhar. Não deixe em pausa suas estratégias. Esse é um tempo profético. Nós fomos chamados para dar frutos. Nós somos famílias sacerdotais. Não permita que a sua casa seja comum e normal. Faça a diferença. Esse é um tempo profético. Matrimônios irão ser restaurados, filhos pródigos irão voltar, coração de pais vão voltar aos filhos, corações de filho vão se voltar ao pai, dívidas serão pagas. Na vida de Obed-edom veio um trimestre de provisão, esse é o tempo da salvação. Visite sua equipe de 12 e unja a casa deles. Unja a casa da sua equipe principal. Isso traz conexão e lares abertos. Visite os membros da sua igreja. Outro ponto que merece enfoque é a setorização das células. Junte as pessoas que congregam na sua igreja junto com o líder mais próximo da casa delas. Imprima um mapa e tenha essa visão. Isso é importante porque isso traz supervisão. Os objetivos das células online é entrar nos lares com uma saudação, ou com uma palavra de 15 minutos. Precisamos ver milagres nas casas.
Consolide seu fruto. Projetam os líderes e os pré-líderes para treinar intencionalmente e alcançar sua equipe de 144. Tenha uma meta de reencontro para ungir os líderes e novas casas. O ideal de ministério é na casa, mas precisamos fazer um plano de visita. Isso é um romper espiritual. Uma pessoa visitada nunca volta a ser igual. Isso traz um agradecimento imenso. A bênção e a unção desatam os milagres. Tudo começa pelo líder. Se o líder não fizer, sua equipe também não fará. Jesus fazia conexão com as pessoas. Se você plantar essa semente, seus discípulos também irão plantar. Jesus estava com as pessoas, ensinava a fazer a libertação e a curar as pessoas. Jesus entrava nas casas e seus discípulos estavam ali prestando atenção em como ele fazia. É por isso o convite. Se você fazendo, a sua equipe de 12 também irá fazer. Separe um tempo nesses 90 dias para essas visitas. Deixe a sua casa ser bênção. Deus não é aquele que só ama o indivíduo, Deus ama as famílias. E é incrível o que Deus faz, Ele abençoa a casa e o lar. A casa precisa ser de bênção. Tome o modelo de igreja primitiva para impactar sua casa. Em Deuteronômio, no capítulo 6, dos versículos de 6 ao 9, o Senhor diz: guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando, e não deixem de ensinar aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essa lei nos braços e na testa para não as esquecerem. Esses versículos são significativos para o povo de Israel, como é para nós hoje. Aqui entendemos o poder do sangue, que diz que a casa é propriedade privada de Deus, que diz que o homem é o rei e o sacerdote da sua casa e a mulher é uma intercessora e mulher sábia. Ter uma célula em casa mostra que a Bíblia é o livro central, e que é o livro de instruções e ordem que precisam chegar a estar em nossos corações. A palavra precisa estar presente em todos os lugares. Os varões são a cabeça e você precisa estar de acordo. Os homens são os que impactam com oração a sua família. A mulher está como ajudadora e intercessora. De manhã, meio-dia e à noite tragam a palavra de Deus para os seus filhos. A palavra de Deus não volta vazia e é por isso que os homens precisam assumir a liderança no lar. Se você assume em casa, você assume em qualquer outro lugar essa liderança. Primeiro você precisa colocar em ordem a sua casa. O varão e a mulher idoneia têm essa responsabilidade e os filhos se submetem e recebem essa palavra. A família pertence a Deus. E isso se confirma em Romanos capítulo 11, versículo 36, diz que, pois todas as coisas foram criadas por Ele e tudo existe por meio dele e para Ele. Toda a glória é de Deus para sempre. Se você crê em Jesus Cristo, será salvo você e a sua casa. O cônjuge constitui uma bênção de Deus em nossas vidas. Os casais precisam trabalhar em equipe. Isso é parte fundamental do matrimônio. Os casais precisam ter acordo e entender que a sua família pertence a Deus. Os casais precisam entender que a família é propriedade de Deus e por isso temos uma grande responsabilidade de cuidar dela. Salmo 127 nos diz que a herança do Senhor são os filhos. Do menor ao maior pertence a Deus os membros da sua família. Por isso você precisa consagrar a sua casa e a sua família a Deus. Em Josué capítulo 24, versículo 14 ao 15 nos diz para temer ao Senhor e o sirva com integridade. Tudo que temos pertence a Deus, por isso devemos consagrar. Consagre seus filhos em épocas diferentes, pois há situações difíceis todos os dias. O mundo está nos trazendo muitas trevas, mas a luz de Deus é poderosa. Traga ao coração do seu filho algo especial. Os pais precisam consagrar seus filhos em todas as etapas da sua vida. Não deixe de consagrar a sua família. Essa vai ser a forma que Deus vai abençoar. Deus te colocou em uma igreja com a cobertura de um pastor que vai ajudar você a fazer isso. Quando consagramos nossa família a Deus, nós recebemos bênção. O livro de Deuteronômio nos fala como a obediência traz bênção a uma família. E nos mostra também como a desobediência que traz a maldição. Abra a porta para a obediência, abra a porta para que você possa obedecer aos mandamentos. Escute os preceitos de Deus, pois Ele derramará água sobre sua sequidão e rios sobre a sua terra árida. Deus promete bênção sobre a sua descendência, Ele trará paz e te guiará. O Senhor quer um pacto contigo e com a sua geração. A bênção de Deus começa com a ideia de que sua casa se abra para Cristo. Isso abre o céu. Esse é o princípio. Com isso as ataduras do pecado podem ser desamarradas. O desejo de Deus é nos abençoar com todas as coisas,
Mas quando um homem ou uma mulher sai do jardim, sai da presença de Deus, portas de pecados são abertas. Pecados traz maldições e consequências. Seja obediente para repreender. Palavras têm atado gerações, você precisa quebrar isso. Anule as palavras malditas em nome de Jesus. Anule as palavras malditas que seus antepassados deixaram em nome de Jesus. Situações lançam palavras que traz maldição. Precisamos tomar essas palavras, anular e desatar as palavras de Deus por causa do sangue de Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo. O que o inimigo queria nos dar como mal precisamos receber como bem. A pandemia veio nos ensinar como alcançar muitas pessoas de forma online. Aproveite isso. Avance de forma online. O grande desafio é que antes de terminar este ano possamos ver a multiplicação. Entenda o que Neemias, Obed-edom e Josué fizeram. Determine que você e a sua casa servirá ao Senhor. Essa palavra precisa ser palavra rema para se converter em vida e fruto. Haja em fé. O tempo chegou do menor ao maior. Tome a sua cidade. Tome o lugar que Deus te deu. Levante líder, levante pastores, a hora chegou. Deus vai adiante de você e vai levantar um grande exército. Essa é sua melhor temporada para honrar e glorificar nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém.